Problemas, mesmo a tecnologia tendo nos dado mais ferramentas para a comunicação, os problemas de comunicação na família ainda são muito presentes. E é por isso que a gente quer tratar sobre esse assunto nessa noite. É essencial que nós tenhamos uma comunicação eficaz dentro do lar para evitarmos problemas, evitarmos os conflitos ou resolvermos os conflitos na família. Agora é interessante, desses três principais problemas, três principais causas de divórcio, o único que pode ajudar a resolver os outros dois é a comunicação. Porque se eu me comunico bem dentro de casa, a gente pode ter uma vida financeira equilibrada. A gente vai conversar e ninguém aqui gasta mais do que ganha, combinado? E todo mundo combina, todo mundo se conversa a respeito disso. Se eu tenho problemas na sexualidade, na área sexual no meu casamento, eu sento com minha esposa em amor, em graça, com paciência e compaixão, querendo resolver, conversando, a gente consegue resolver os problemas eventuais, né? Então, conversando é que a gente se entende, né? Que diz o ditado, e é isso mesmo. Então, dos três principais, a comunicação tem um papel especial para ajudar a resolver os outros dois e assim ajudar a deixar a família ainda mais firme. Quando a gente fala de comunicação, do que a gente precisa quando a gente quer que a comunicação seja eficaz? Tá bom aí? Dá para enxergar direitinho? Quando a gente fala de comunicação, a gente tem alguns agentes, alguns componentes envolvidos na comunicação. A mensagem é aquilo que eu quero falar, o que eu quero dizer, não é? O emissor é quem fala, quem emite a mensagem é o emissor. Aí tem o receptor. Quem é o receptor? É quem recebe a mensagem. Vamos pensar aqui, vamos dar um exemplo aqui de algo que, apesar das novas tecnologias, continua muito forte, que é o rádio. Quem escuta rádio aqui? Levanta a mão. Está vendo aí? Então, o rádio continua muito forte nos dias de hoje, apesar das novas tecnologias. Então, quando você vai ouvir o seu programa de rádio, você precisa ter na sua casa um aparelho. Hoje pode ser até o celular. O que é esse aparelho? É o receptor. É aquilo que vai receber a mensagem. Essa mensagem só pode chegar se lá do outro lado tiver uma emissora de rádio. Já pensaram nesse nome? Emissora de rádio, porque é esse elemento que vai emitir a mensagem. Quem vai falar a mensagem normalmente é o locutor, ou a música que você está ouvindo é a mensagem que vai ser emitida pela emissora de rádio. Mas para essa mensagem chegar lá no seu receptor, seja o radinho de pilha, ou seja o seu celular, ela tem um caminho a percorrer. Ela vai precisar de um canal. Lembra lá no dial do rádio, você procura lá a estação, né? Que é a nossa rádio aqui, 104,9, fazendo propaganda de graça aqui da rádio, viu? 104,9, ou então 102,7, que é a Seara lá de Nova Russas, talvez sejam as mais ouvidas da gente, pelo menos o pessoal da igreja aqui, né? Então você procura lá o númerozinho que é o canal onde vai chegar a recepção da mensagem que foi emitida. Esse canal trabalha com um código, né? Com um código. No caso do rádio, a gente tem AM e tem FM. São os códigos que são usados para que a mensagem chegue até o seu receptor de rádio. Beleza? Ok? Muito bem. Eu tenho uma experiência não muito agradável no meu carro, às vezes, é que eu tento sintonizar a rádio e ela não pega de jeito nenhum. Eu não sei por quê. Eu acho que é o meu sonzinho que não é de primeira qualidade, né? Mas eu tento sintonizar e ele não pega. E ele não pega porque tem alguma interferência nesse caminho. O caminho lá da mensagem que sai da emissora de rádio até chegar no receptor do meu carro, que é aquele radinho que eu tenho no meu carro. E essa interferência, ela vai impedir que eu escute a mensagem bem limpa, bem audível, bem inteligível. Fica até um pouco incômodo ouvir aquela música com aquele chiadeiro o tempo todo, não é verdade? Ou então cortando o tempo todo. A gente não sabe direito nem o que foi que o locutor falou, porque fica cortando o tempo todo. São os ruídos da comunicação, são as interferências nesse caminho que a mensagem
percorre quando sai da emissora até chegar no meu receptor. E dentro de casa, conversando, na nossa comunicação familiar, existem vários elementos que trazem ruído, que prejudicam a boa comunicação dentro de casa. No livro de Efésios, que nós acabamos de ler, no texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver alguns desses obstáculos à comunicação familiar. Você percebeu aí no texto que a gente leu? Talvez não, né? A gente vai voltar ao texto. Primeiro obstáculo. A primeira coisa que pode causar esse ruído, essa dificuldade na comunicação e que vai prejudicar a comunicação dentro de casa. Portanto, eu tenho que tirar esse obstáculo para que a minha comunicação seja eficaz dentro de casa. Qual é? Mentira. Efésios capítulo 4, verso 25, ele diz o seguinte: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Quem é o seu próximo mais próximo? É o marido, a esposa, os filhos, os pais, é o pessoal dentro de casa. E por que a mentira é tão prejudicial na comunicação dentro do lar? Quem arrisca? É para falar mesmo, pode falar, com vontade. Por que a mentira é tão prejudicial? Por que a mentira se torna esse obstáculo à comunicação eficaz dentro do lar? Oi? Quebra a confiança. A mentira, ela tem esse poder de ir aos poucos minando a confiança dentro do lar. E a confiança, ela é essencial para que você acredite na mensagem que está chegando aos seus ouvidos. Não é assim quando você, por exemplo, vai buscar uma notícia, quando você quer se informar sobre alguma coisa, você normalmente não escuta aquele jornal, aquele programa de maior confiança, não é? Aquele locutor de maior confiança. Não, se o fulano de tal está falando, então é porque ele se informou, ele está falando a verdade. Quando há mentira na comunicação dentro do lar, começam a aparecer os ruídos, as dificuldades. Quando o marido começa a mentir para a esposa, ou a esposa para o marido, ou os filhos para os pais, toda vez que a gente vai se comunicar, que a gente vai dizer algo um para o outro, esse outro vai pensar o seguinte: será que é verdade? Será que dessa vez é verdade? É um menino que ao invés de ir para a aula, mata a aula naquele dia e vai para outro lugar. E aí acontece alguma coisa, o pai e a mãe depois vão ficar sabendo. E aí quando ele sai para a aula de novo, ele diz: mãe, estou indo para a aula. A mãe pensa: será que está indo mesmo? Ou está me enganando novamente? A gente tem que varrer a mentira do meio do nosso convívio familiar. Até porque a mentira não é órfã, sabia? A mentira não é órfã, ela tem pai. João 8,44. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E se nós vivemos mentindo, nós estamos fazendo aquilo que é próprio ao diabo. Estamos fazendo a vontade dele. E num lar cristão, não é o diabo o senhor da casa. Deus é o senhor da casa. Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então deixa a mentira, toda mentira. Não existe meia verdade, por exemplo, como alguns gostam de dizer. Para Deus, meia verdade é mentira inteira. Até aquelas mentirinhas que parecem inofensivas, nós devemos tirar de dentro do nosso convívio familiar. Vamos falar da relação pai e filhos. Eu não sei no seu caso, mas me parece que a nossa cultura de educação dos filhos, ela sofre essa influência da mentira. Às vezes até sem a gente perceber, né? Você já viu um pai ou uma mãe que educa o filho dizendo assim: menino, não faz isso não, senão o velho do saco vai te levar. O velho do saco está lá fora. Se tu fizer isso, o velho do saco vai te levar. Eu cresci ouvindo esse negócio do velho do saco. Ou então uma outra lenda urbana que tinha na minha época era o carro preto. Ó, cuidado, ó o carro preto. Era quem? Geraildo. Meu Deus. Cuidado com o Geraildo. Pega, né?
Em última análise, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos mentindo. Então eu tenho que dizer para o meu filho assim, olha, obedeça, não porque o velho do saco vai te levar, mas obedeça, porque se você não obedecer, vai ter consequência a tua desobediência. Não era assim que deveria ser? É assim que deve ser no lar cristão. Mas o pior ainda, eu espero que você nunca tenha feito isso na sua casa. Porque o pior de tudo é quando o velho babau da igreja é o pastor. Ó, se continuar fazendo isso, eu vou dizer para o pastor. O menino está inquieto dentro de casa, não quer entrar para dentro de casa. Lá vem o pastor, entra, lá vem o pastor, viu? Aí a criança vai crescer achando o quê do pastor? Que ele é um bicho, que ele é um monstro, que ele faz mal, né? Então a gente, às vezes sem querer, a gente acaba deixando a mentira fazer parte da nossa comunicação dentro do lar. Outra coisa muito comum, ó, se não se aquietar, vai apanhar, viu? Uma vez que você diz para o seu filho, vai apanhar, você está obrigado a fazer o quê? A dar, meu filho. É melhor você não dizer, se você não quer dar. Porque aí, se você não dá, a criança vai crescer dizendo assim, é mentira. Ele só disse que vai dar, ela só disse que vai dar, mas não dá não. Aí continua fazendo, aprontando as mesmas coisas. A mentira, portanto, é o primeiro obstáculo para a comunicação dentro do lar. Você quer uma comunicação eficaz dentro de casa? Varra a mentira de dentro da sua casa. Seja sincero. Vocês conhecem a história desse termo, sincero? Houve uma época em que, na Europa, alguns artistas, eles, quando produziam alguma estátua, e essa estátua quebrava, tinha algum detalhezinho, alguma coisa no nariz, alguma coisa pequena, quebrava, eles preenchiam com cera. A estátua ficava quase original. Ninguém percebia, um leigo nem perceberia. Aí a fama se espalhou e quando as pessoas iam comprar uma estátua, uma escultura, ela dizia assim, ó, eu quero a escultura tal, mas eu quero sem cera. Ou seja, não me engane não. Daí vem a palavra sinceridade, sem cera, sem enganação, sem mentira. É assim que deve ser a comunicação dentro do lar. Filhos, falem a verdade com seus pais. Pais, falem a verdade com seus filhos. Cônjuges, falem a verdade uns com os outros. Amém? Segundo obstáculo, ira não resolvida. Versículo 26 e 27. O texto diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ira não resolvida. É fato que nós nos iramos. É fato que a gente tem estresse dentro de casa. A gente se estressa com o esposo, com a esposa, com os filhos. E os filhos se estressam com os pais também. Tanto que Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele vai dizer para os pais o seguinte, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, né? Então o estresse é algo que vai acontecer dentro de casa, a ira vai acontecer dentro do nosso lar, isso é normal. Por isso que Paulo não vai dizer assim, não se irem, não fiquem com raiva um do outro, porque isso é impossível, vai acontecer. Às vezes com mais frequência do que deveria acontecer, mas vai acontecer. Então qual é o conselho de Paulo? Irem-se, vocês vão se irar, mas não pequem. Vocês devem se irar por aquilo que é justo, não por qualquer coisa, por qualquer motivo, não por coisas banais, não entrar em conflito por coisa que você não deveria entrar em conflito dentro da sua casa. E mais importante, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não deixe assunto para resolver no outro dia. Você lembra do pastor Gilmário que esteve aqui pregando para os casais? Quando a gente era recém-casado, a gente conversava bastante com ele. Teve uma coisa que ele disse para a gente que a gente não esqueceu mais. Ele disse o seguinte, olha, vocês nunca podem dormir de costas um para o outro. Eu fiquei pensando assim, mas por quê? Quer dizer que eu tenho que dormir na mesma posição a noite todinha? Isso para mim é uma tortura, porque eu me mexo demais, irmãos. Me mexo demais, toda hora, me mexendo, toda hora. Inquieto. Ele explicou, não é isso que eu estou falando. A questão do dormir de costas um para o outro é dormir sem se falar.
sem resolver as coisas naquele mesmo dia. É claro que tem momento que a gente tem que se afastar mesmo. Brigamos. Estou com a cabeça quente. Não adianta chegar para resolver. Né? O filho fez uma coisa errada, eu vou pegar ele agora. Cuidado, você pode matar seu filho. Pode matar, tenha cuidado. Calma. Esfria a cabeça. Espera um pouco. Mas depois chama e senta para conversar. São as famosas DR. Você já teve alguma DR com o seu cônjuge? Sabe o que é DR, né? É discutir a relação. Quase nenhum homem sabe disso, irmão Jeová, fica tranquilo. Porque o homem não gosta desse negócio de DR, não. Mulher gosta mais que homem. Mas é importante essa história da DR. A última DR que nós tivemos, eu e a Patrícia, faz um tempinho já, graças a Deus. Faz um tempinho que a gente teve uma DR. A gente foi dormir 3 horas da manhã. Era coisa, não era não? Mas é porque o negócio é mais ou menos assim. A gente está numa DR, eu não sei se é assim com vocês, mas a gente está numa DR, e daqui a pouco você brigou por um assunto, você brigou brigou porque o arroz queimou. Mas aí daqui a pouco, na DR, a mulher puxa uma lista, ela tira um caderno assim do bolso. Lembra daquele dia? Lembra daquela vez? Sempre foi assim. Você nunca muda. Você lembra daquela outra? Não é assim, mais ou menos assim, né? Às vezes muda só o endereço, mas é mais ou menos assim. Agora, se a sua esposa fizer isso, meu irmão, discuta. Pega a lista com ela e vai lá, mas a gente já conversou sobre isso. Converse de novo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe as coisas para resolver depois. Pais e filhos também. Sabe uma coisa muito ruim que os homens fazem? E eu digo que os homens fazem porque eu sei que são os homens mesmo. E eu já fiz isso também. É assim, o menino tem uma coisa para resolver. Tem uma coisa para resolver com os filhos. Percebi o mau comportamento. Percebi a má conduta do meu filho. Mas o que é que eu faço? Mulher, resolve aí. Tu não conversa com esse teu filho não, é? Tu não está vendo isso que o teu filho está fazendo, não? O teu filho, né? Como se ela tivesse adotado, alguma coisa do tipo, né? Filha dele também. E a principal responsabilidade é realmente do pai. Homens, lembrem, nós somos os sacerdotes do lar. O menino está dando trabalho, quem tem que chamar para conversar sou eu. Vem cá, meu filho, sente aqui. Que história é essa? Né? Se conserte, tome vergonha, ajeite sua vida. Não é desse jeito que se conversa. Filho gritar com a sua esposa, meu irmão, não permita um negócio desse não. Permita um negócio desse não. Antes de qualquer coisa, é sua esposa. Os filhos vão crescer, eles vão embora, cada um vai ter sua família, cada um vai viver sua vida, e tem que ser assim. Nós não criamos filhos para nós criamos filhos para a vida mesmo, para serem bênção nas mãos do Senhor. E quem vai viver ao seu lado o resto da vida é essa que está do seu lado aí, sua esposa. Do mesmo jeito a mulher, seu esposo. Né? Então não deixe para conversar depois. Chama a atenção, conversa e resolve logo. O tempo não resolve tudo. Você já ouviu falar esse ditado? O tempo resolve. Em termos de família, o tempo não resolve. Quanto mais tempo vai passando, pior algumas coisas vão ficando. Resolva logo. E ele dá um motivo. Quando a gente deixa para resolver depois, a gente vai abrindo uma brecha. E quem é que se aproveita dessa brecha aí? Ora, o capeta, o capiroto. Ele chega mesmo e ele faz um estrago na família, no casamento, se nós formos deixando as coisas para resolver depois. O que resolve a ira não resolvida, além da conversa? É a capacidade de perdoar e de liberar perdão. Então, para resolver as coisas, eu preciso ter essa inclinação para perdoar e também para pedir perdão. Amém? Esse tema daria uma palestra, mas eu tenho que correr porque tem outros obstáculos aqui à nossa comunicação. Olha aí, palavras torpes, na minha versão aqui eram palavras sujas. Olha o que o texto diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa
para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Um outro obstáculo à comunicação são as palavras torpes. E o que são essas palavras torpes? São apenas palavrões, palavras de baixo calão? Também, mas às vezes elas são muito mais sutis e nós nem percebemos. Às vezes são palavras que a gente fala que parecem inofensivas, mas que maltratam profundamente o outro. Quer sejam os filhos, já viram os pais assim, ô menina rei burro, menino rei lesado. Você é lesado, menino rei. Já viram os pais tratando assim? Crentes não deveriam tratar os seus filhos assim. Não tem nada de questão de místico, né? Teve uma época que o pessoal dizia assim, não chame o seu filho de danado, porque danado é quem vai para o inferno. Se você chamar o seu filho de danado, ele vai para o inferno. Não é assim que funciona a coisa, não. Ou então, se você chamar o seu filho de burro, você está atraindo maldição. Não é assim que funciona. Mas quando você chama seu filho de lesado, e ele ficou ouvindo o tempo todo que ele é lesado, vai ter uma hora que ele vai acreditar, eu sou muito lesado mesmo. E toda hora que ele tiver uma derrota na vida, o que é que ele vai dizer? Bem que a minha mãe disse que eu era lesado. Não é porque eu sou um lesado. Não é? Então, muito cuidado com isso. Na verdade, os pais deveriam falar palavras de afirmação aos filhos. O pai tem que colocar o filho para cima. Por mais que ele tenha alguma dificuldade em alguma área, ele tem que colocar o filho para cima. O seu filho, na sua boca, tem que ser o mais esperto, o mais inteligente, o mais lindo de todos. Você tem que ser igual a coruja. Vocês conhecem a história da coruja? A coruja e a águia. A águia come os filhotinhos de outros pássaros, né? E aí a dona coruja chegou para a comadre águia e disse assim, comadre águia, não vá comer meus filhos não, por favor. Não faça um negócio desse comigo não. Ela disse, que é isso, comadre? Eu ia comer um filho seu. Só me diga como é que é seu filho, para eu, quando eu passar, eu não comer. Não tem errada, comadre águia. Os meus filhotes são o mais bonitos que você encontrar. Então não tem errado. Você já viu filhote de coruja? Já viu? O bicho é feio, não é não? Aí a águia passou, viu aquele bicho feio. Olha ali, rapaz. Não é o filho da dona águia, não, que ela disse que era bonito. Foi lá e comeu. Mas porque aos olhos da coruja, os filhos dela são os mais bonitos, os mais cheirosos, os mais especiais. Não é? A gente sempre tinha um costume de ficar inflando o ego dos nossos filhos, a autoestima dos nossos filhos. Teve uma época que tinha um comercial eu acho que era o Axe, um desodorante, Axe de chocolate. Sabor não, como é? Aroma de chocolate. E o cara do comercial passava o Axe e ele saía assim na rua, se achando a pessoa mais fantástica do mundo. Teve uma época que o Isaac era desse jeito. Ele se arrumava, ele passava lá não era o Axe não, mas ele se ajeitava e dizia, rapaz, tu é bonito, cara. Mas tu é bonito, macho. E o bichinho acreditava. Ele acredita até hoje que ele é bonito. Mas é mesmo. Você vê, é diferente de você olhar para o menino, ô menino rei magro, menino rei não sei o quê, menino rei feio, ajeita isso, ajeita aquilo. Tem maneira da gente falar com os nossos filhos. E com os cônjuges acontece do mesmo jeito. É fantástico como a gente tem o poder de colocar o cônjuge para baixo. E as mulheres, mais do que o homem ainda, precisam dessa palavra de afirmação. É ou não é? Quem foi aqui que antes de sair para vir para a igreja, a mulher perguntou, tá bom? Ninguém? Meu Deus, só eu mesmo, não acredito não. Tá bom? Né? E se você diz tá, tem alguns que nem acreditam não. Tá não, só para se livrar. Não, minha filha, tá. Agora se você disser não tá, aí se prepara, é capaz de nem vir mais para o culto. Né? Mas diga, tá bom, minha filha, tá ótimo, tá excelente e tudo mais. A gente tem umas brincadeirinhas que às vezes machucam. Obviamente, eu e Patrícia não temos mais os mesmos corpos de quando a gente se casou. É ou não é? Mas quem foi que estragou o corpo um do outro?
O tempo nada foi a gente mesmo. Ela estragou fazendo comida gostosa demais. Né? Ela teve 3 filhos meus. Como é que eu quero que uma mulher que já teve 3 filhos tenha o mesmo corpo de quando tinha 16 anos? Aliás, conheci ela com 15 anos. Não tem como. E a gente fica com umas brincadeirinhas que às vezes a gente pensa que não, mas machuca. Eu conheço a história de um homem que ele casou com uma mulher muito bonita, mas muito bonita mesmo. Mas na visão dele, ela era um pouco desprovida de inteligência, de intelecto. Aí ele ficava o tempo todo dizendo, minha mulher, mas como você é bonita, mas você é burra. Mas eu nunca vi mulher para falar tanta besteira como tu. Se tu não fosse tão bonita, Deus o livre, eu não tinha casado contigo não. E ele sempre dizia a mesma coisa, você é linda, é maravilhosa, mas não abre a boca não. Você é muito burra. O tempo todo falando isso. Aí um dia a mulher teve um estalo, e aí ela disse assim, agora eu sei o que, é que eu vou dizer para esse meu marido. Ela chamou e disse assim, olha, eu descobri finalmente por que Deus me fez tão bonita e tão burra. Ele até se espantou. Ele disse, fala, lá vem besteira de novo. Tá bom, minha filha, fale, por que Deus me fez tão bonita e tão burra? Ela disse assim, Deus me fez linda assim para você casar comigo. Ô, benção, né? Ele disse, é verdade, eu casei porque você é linda mesmo. E ele me fez burra assim para eu casar contigo. Porque só sendo muito burra para casar com um jumento que nem esse. Levou, né? Só que essas palavras, tanto dela quanto dele, não contribuem em nada para a boa comunicação em casa. Paulo vai dizer ainda no texto, olha, longe de vocês toda gritaria, toda blasfêmia, tudo que possa trazer uma comunicação saudável para dentro do lar. Então, tire as palavras torpes. Palavrão na boca de um crente é algo assim terrível, tanto que Paulo vai dizer, tem coisas que vocês nem deveriam, que até entre os ímpios é vergonhoso se nomear, quanto mais na boca de um crente. Então, tire isso de dentro do seu lar, a bem da boa comunicação na sua casa. E o último obstáculo que a gente tem que remover, o último deles, falta de atenção no ouvir. Aí aqui eu vou fazer uma coisa que não é muito usual, eu vou sair do texto que a gente está usando para pregação e vou usar um outro texto bíblico, Tiago 1,19, diz assim, sabei isto, meus irmãos, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Aí o restante do versículo diz, tardio para falar, tardio para se irar, mas seja pronto para ouvir. E veja se não é mais ou menos assim que está a comunicação em casa hoje. É mais ou menos assim? Até a Lilica ali tá com o celular dela, né? Até o cachorro está com o celular dela. Não é mais ou menos assim? Para conversar, tem que mandar um WhatsApp para o outro dentro de casa. Para conversar, vamos fazer um grupo aqui da família, ver se a gente conversa aqui dentro de casa. E quando esses famigerados celulares vão para a cama? Você vai para a cama com o cônjuge, com mais ou menos umas 1000 pessoas lá nesse aparelho aí junto com vocês. Dividindo a atenção que deveria ser para os filhos, a atenção que deveria ser para o cônjuge. Não é mais ou menos assim que funciona? É terrível quando a gente fala com alguém e a gente percebe que a pessoa não está dando atenção. Uma das piores atitudes que a gente pode ter para com o outro é a indiferença. E os meios de comunicação, as redes sociais, a tecnologia que a gente tem à mão, são instrumentos para a gente agir com muita indiferença com relação a quem está bem pertinho da gente. Não é assim? Dê atenção aos seus filhos, ao seu cônjuge. Quantos aqui assistiam uma série que passava antigamente, chamada Eu, a Patroa e as Crianças? Já assistiram? Tem um episódio lá fantástico sobre esse negócio de comunicação. Eu vou passar para vocês aqui um pedacinho. Tem aí, irmão Raimundo? Veja só. E é interessante. Isso aqui que vocês vão ver é um testemunho que eu estou dando para vocês. Já aconteceu comigo. Muito parecido. Não é igual, não era o mesmo assunto, nem nada. Mas muito parecido. Vai dar certo aí? Vamos assistir. Tem como apagar só essas lâmpadas aqui para ficar melhor? Pronto, beleza, excelente.
Não vou passar todo não, porque é um pouco grande, mas vai dar para ilustrar legal aí. Vai lá. Michael. Michael! Olha, eu tentei me comunicar, mas as crianças têm as suas próprias atividades. Ah, tá legal, Michael. Eu desisto. Eu não discuto mais, não. Eu só peço que me faça um favor. Claro, meu bem. Ni para shinaha maha. Inha ni mani mana vejiho. Manilan baniho. Yamashina ni yo maha. Isso, vamos! Tui mani shaba maha. Boa chabo ho ni mana. Maninja manika. Você concorda com isso? Pra mim tá ótimo. Ai, que bom, amor! Eu vou esperar com tanta ansiedade. Vai ser tão divertido, você vai adorar! O que essa mulher falou, Ah, ele hein? não fez isso. Ele fez? Ah, não fez, não. Menina, você sabe que os homens não escutam, são todos iguais. Gretchen, olha, é uma questão de comunicação. Não fure os pneus dele, não vai pagar sua fiança. Olha, escuta, me conta tudo, tá? Você tá tão agitada, me dá os detalhes, menina. Jay, posso falar com você? Ah, tá, claro. Ni jin dong ma. E aí? Ni chua la, chua la yu jin gong chuan den tu wa. Song dong yan jin chua wang en ya ka xin da gong chuan den tu. En yu a ke xiong wa ke tu. Wai jun wa. Chui. Xiong quan cái cùng wa chiu nya jin xiong wa của một chỉ xiong wa ya. Nhá rồi à. Tôi nhà không phải. O quê? Chiu quan của bạn nhà xiong. Pode fazer isso pra mim? Tá, claro, tudo bem. Legal, eu tô ansioso pra fazer isso. Eu também. Nossa. Gretchen, olha, eu te ligo depois, tá? Não, peraí, você ouviu... Não, esquece. O que foi que ele disse? Aí, irmão. Até aí. Pode tirar. Obrigado. Pode parecer, e é realmente cômico, mas acontece muito no nosso meio isso aí. Tanto marido para com mulher, mulher para com o esposo, e os pais com os filhos com os pais, né? Quando a gente fala com os filhos, por exemplo, quem tem filho adolescente aqui, sabe que é mais ou menos assim. Você tem que falar com ele, por exemplo, quando eu falo lá em casa, muitas vezes eu tenho que me certificar que eles ouviram, né? Fala com o filho, eu tenho que perguntar, meu filho, você ouviu o que o papai disse? Ele vai dizer, ouvi. Mas o fato dele ter ouvido não quer dizer que ele entendeu. Então você tem que perguntar, você entendeu o que o papai falou? Entendi, pai. Repita aí. E ele vai repetir direitinho. Mas o fato dele ter ouvido e ter entendido não quer dizer que vai obedecer. É ou não é? Ele pode ter ouvido, ter entendido, mas não quer dizer que vai obedecer. Então você vai ter que conferir lá se ele obedeceu mesmo ou não. Uma vez eu estava em casa, aqui mais ou menos no horário de 12:30, por aí, assistindo o Globo Esporte, e a Patrícia foi falar comigo nesse horário. Irmãs, não falem com seu esposo quando eles estiverem assistindo uma partida de futebol, ou Globo Esporte, ou algo do tipo. Ele não vai lhe dar atenção, não. E foi exatamente desse jeito aí. A Patrícia, eu ouvi ela falando comigo, e disse, oi, tudo bom? Pode falar. E ela falava, falou. E depois eu perguntei, pai, o que foi mesmo que essa mulher falou comigo? É desse jeitinho. O que a gente tem que fazer dentro do lar? Parar, calar as outras vozes que estão ao redor e dar a atenção. E se tem alguém que gosta de atenção em casa, são os filhos, sobretudo os filhos pequenos. Quem tem filhos pequenos, você sabe como é que é, né? Eles gostam de atenção. E os assuntos deles podem parecer para nós a maior besteira, não é? Mas não são. A gente, como pais, a gente tem o costume de dizer assim, filho não tem problema. E ainda é besteira. Tu não paga conta, não tem que criar filho, não arruma casa. Qual o problema que tu tem? Tu vai ter? Problema de criança. O problema para mim são os boletos que correm atrás de mim o tempo todo. Eu querendo fugir deles, eles correm atrás de mim. Isso para mim é um grande problema,
Para o filho pequeno, pode ser só uma outra criança na escola que estava, sei lá, mangando dela, zombando. Não é? Pode ser só porque lá no futebol ele não foi titular, ele achava que tinha que ser titular e foi para a reserva. E você pensa assim, mas que besteira. Talvez para mim. Para ele, para ela, para os filhos, não. Então sente e dê atenção. Escute o que os filhos têm para dizer. Sabe uma outra coisa que a gente peca muito enquanto pais, em casa, é que a gente acha que os filhos não têm opinião nenhuma para dar. Já ouviram aquela frase? Menino não tem querer? Quem disse? Onde é que você vê isso? Menino não tem querer. O pessoal aqui está amando, o pessoal aqui da frente que eu estou falando isso. Está amando. Menino tem querer. Isso não quer dizer que você vai fazer todas as vontades do seu filho. Isso é um erro também, né? Fazer todas as vontades do filho é criar filhos mimados. Mas eles têm opinião. E eles devem ser chamados a dar a sua opinião. Principalmente em situações que vai envolver a família inteira. Quando nós recebemos o convite para vir para cá, a gente tinha que ouvir todos. Os 3 meninos também. Até a Priscila tinha que dar a opinião dela. Porque eles já tinham lá seus amigos, a igreja onde eles eram acostumados a viver, a escola onde eles estavam estudando, sei lá se não tinham planos, sonhos lá para eles, lá naquela cidade. E aí o pai precisa mudar de cidade, isso envolve a família toda. Eu podia só ter chegado e ter dito assim, menino não tem querer. A gente vai e pronto. Por que não tem querer? Escute. Isso não quer dizer que você vai fazer todas as vontades do seu filho, não, mas eles precisam aprender a falar e sentir que eles são ouvidos dentro de casa. Quando eles falam, eles não falam às paredes. As pessoas dentro de casa não levam eles na brincadeira, na chacota, mas a opinião deles é importante. E também com o cônjuge, obviamente. Pare, escute e escute com atenção. Isso exige de nós paciência, muitas vezes, boa vontade sempre, mas pode ter certeza, é um elemento essencial para que haja uma comunicação eficaz dentro do lar. Então, para que a comunicação seja eficaz, a gente precisa tirar os obstáculos, aquilo que pode atrapalhar a nossa comunicação dentro de casa. E aqui nós vimos 4 obstáculos. Mentira, fale a verdade dentro de casa, sempre, sempre. Ira não resolvida, não deixe as coisas para resolver depois. Sente, discuta, ainda que isso inclua ter uma DR dentro de casa. Tire do seu vocabulário as palavras torpes, a gritaria, as blasfêmias, os palavrões, ou aquelas palavras que parecem inofensivas, mas que magoam e que mexem na autoestima do outro dentro do lar. E dê atenção na hora de ouvir. Assim como você quer ser ouvido com atenção, você também precisa ouvir com atenção dentro do lar. Amém? Quero convidar o Ministério de Louvor da igreja. Eles têm uma última canção nessa noite, que é Família. E essa letra é fantástica. Eu acho que vai ser projetada a letra, né? Preste atenção na letra dessa música também. E nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos ficar todos de pé. Sua família é o bem mais importante que Deus te deu depois da salvação. Você precisa preservá-la. E se nós não aprendermos a nos comunicar bem dentro do lar, nós com certeza teremos muitos conflitos, muitas dificuldades, algumas talvez até sem solução aparente. Então remova tudo quanto for obstáculo à comunicação. Faça a sua parte para que dentro do seu lar essa comunicação seja clara e eficaz. Amém? Vamos orar, depois da oração nós vamos ouvir um louvor, depois do louvor a gente está despedido, eu estarei à porta para cumprimentar todos os irmãos. Semana que vem a gente vai tratar de um assunto bem importante e atual. Vai ser o desafio da homoafetividade. Você já discutiu esse assunto em algum lugar?
Você sabe o que a Bíblia fala sobre esse assunto? E se isso acontecer no seu lar, na sua família, como é que você vai tratar o assunto? Então, semana que vem a gente vai tratar essa situação e esse assunto à luz da Bíblia. Não deixe de vir no próximo culto, não. Vamos continuar juntos pensando sobre os desafios da família neste novo tempo. Amém? Oremos. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos ouvido a Tua Santa Palavra. E te pedimos que o Senhor nos ajude a agirmos com sabedoria dentro do lar, principalmente nessa área da comunicação. Que a mentira, as palavras torpes, a ira não resolvida e a falta de atenção ao ouvir possam ser varridos do meio da nossa família. Que nós tiremos esses obstáculos no poder do Espírito Santo que habita em nós, para que a nossa comunicação no lar seja clara, seja inconfundível, enfim, Senhor, seja eficaz. E que assim nós possamos continuar crescendo juntos na difícil tarefa do relacionamento, na difícil tarefa, ó Deus, de ser uma família segundo os propósitos do Senhor. Nós te pedimos uma semana de paz na Tua presença. E rogamos, ó Deus, que a graça de Jesus, Teu Filho, que o Teu amor, Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o Teu povo hoje e sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós, o exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que com autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é o exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim, minha família pertence a ti. Vem restaurar o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor, e a tua graça se renova em mim e também no meu lar. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós, o exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que com autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é o exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não
ti. Vem restaurar o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor, e tua graça se